Capítulo 1. Este capítulo é a base de toda a filosofia financeira apresentada no livro. Kiyosaki começa compartilhando uma história de sua infância, quando tinha apenas 9 anos. Ele e seu melhor amigo Mike estavam frustrados por serem pobres e queriam aprender como ganhar dinheiro. O pai rico de Mike os convida para uma série de lições sobre finanças. O pai rico ensina que a maioria das pessoas cai na armadilha de trocar tempo por dinheiro. Elas trabalham arduamente em empregos que pagam salários fixos, mas nunca conseguem escapar da corrida dos ratos, o ciclo de viver de salário em salário. Em vez disso, os ricos constroem ativos que geram renda passiva, permitindo que o dinheiro trabalhe para eles. Para ilustrar essa ideia, o pai rico oferece aos meninos um trabalho peculiar. Ele os coloca para pegar moedas velhas em uma loja abandonada. Eles trabalham duro durante 3 horas, suando sob o sol quente, mas ao final do dia recebem apenas 10 centavos cada. Robert fica furioso e sente que foi enganado. É exatamente nesse momento que o pai rico revela sua intenção. Ele queria mostrar que trabalhar diretamente pelo dinheiro é insustentável. Lição principal: se você quer prosperar financeiramente, precisa mudar sua mentalidade. Em vez de buscar empregos que paguem bem, foque em construir ativos que gerem fluxos de caixa contínuos. Kiyosaki define ativos como qualquer coisa que ponha dinheiro no seu bolso sem exigir sua presença constante. Isso inclui imóveis alugados, negócios que funcionam sem você, ações que pagam dividendos, títulos ou investimentos que geram juros. Por outro lado, passivos são tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso, como carros, TVs de última geração e até mesmo casas próprias se não gerarem renda. O autor conta que enquanto seu pai pobre comprava uma casa maior, toda vez que recebia um aumento, o pai rico investia em propriedades que geravam renda. Enquanto o primeiro ficava preso à hipoteca e às despesas, o segundo construía riqueza. Capítulo 2. Neste capítulo, Kiyosaki aborda uma das críticas mais contundentes do livro: a ausência de educação financeira nas escolas e em casa. Ele argumenta que, enquanto aprendemos matemática, ciências e literatura, ninguém nos ensina como lidar com dinheiro de forma eficaz. Essa lacuna na educação é uma das principais razões pelas quais tantas pessoas lutam financeiramente. Kiyosaki compara novamente as mentalidades de seus dois pais. O pai pobre, seu pai biológico, era altamente educado, com múltiplos diplomas universitários, mas acreditava que segurança no emprego e economia eram a chave para o sucesso financeiro. O pai rico, por outro lado, não tinha diploma universitário, mas entendia profundamente como o dinheiro funciona. Ele valorizava a inteligência financeira acima de tudo. O autor enfatiza que o pai pobre sempre dizia: vá para a escola, tire boas notas e encontre um emprego estável. Já o pai rico dizia: aprenda sobre dinheiro para que ele trabalhe para você. Kiyosaki explica que a maioria das pessoas enfrenta dificuldades financeiras porque nunca aprenderam conceitos básicos como fluxo de caixa, como o dinheiro entra e sai da sua vida, ativos versus passivos, a diferença entre algo que gera renda e algo que consome dinheiro, investimentos, como fazer seu dinheiro crescer sem depender exclusivamente do trabalho. Ele conta uma história marcante. O pai pobre dele sempre economizava para comprar bens de consumo, como uma casa maior ou um carro novo, enquanto o pai rico investia em ativos que geravam renda. Com o tempo, o pai rico ficou rico, enquanto o pai pobre continuou preso à corrida dos ratos. Kiyosaki aponta 3 razões principais do porquê as pessoas não entendem dinheiro: falta de educação financeira nas escolas. As escolas focam em habilidades acadêmicas, mas ignoram completamente o ensino de finanças pessoais. Crenças limitantes. Muitas pessoas crescem ouvindo que dinheiro é sujo ou que ficar rico é difícil. Essas crenças impedem o progresso financeiro. Mentalidade de escassez. Em vez de procurar maneiras de aumentar sua renda, muitas pessoas se concentram apenas em cortar despesas. O autor compartilha uma experiência em que ele próprio percebeu a importância da educação financeira. Quando jovem, ele frequentemente via seu pai pobre reclamar de impostos altos e dívidas crescentes. Apesar de ser um homem inteligente e bem-sucedido profissionalmente, ele nunca conseguiu escapar da armadilha financeira porque não entendia como o dinheiro funcionava. Já o pai rico sempre incentivava Robert e Mike a estudarem livros sobre finanças, investimentos e gestão de negócios. Ele dizia: a inteligência resolve problemas e produz dinheiro. O dinheiro sem inteligência financeira desaparece rapidamente. Capítulo 3. Este capítulo é dedicado à força dos pensamentos e crenças que moldam nosso comportamento financeiro.
Kiyosaki argumenta que, antes de qualquer mudança prática, é necessário mudar sua mentalidade. Ele explora como o medo, a dúvida e as crenças limitantes impedem as pessoas de prosperar financeiramente. Kiyosaki começa explicando que dinheiro é emocional. As decisões financeiras são frequentemente influenciadas por emoções como medo, ganância e insegurança. Ele conta uma história de quando ele mesmo enfrentou dificuldades em um negócio. Sentiu medo de fracassar e quase desistiu, mas o pai rico o incentivou a enxergar os problemas como oportunidades de crescimento. Lição principal: o sucesso financeiro não depende apenas de conhecimento técnico, mas também de controle emocional. Você precisa aprender a gerenciar suas emoções para tomar decisões inteligentes. O autor apresenta algumas crenças comuns que mantêm as pessoas presas à pobreza. Dinheiro é sujo. Muitas pessoas crescem ouvindo que buscar dinheiro é algo negativo ou antiético. Ficar rico é difícil. Essa mentalidade faz com que as pessoas nem tentem construir riqueza. Preciso trabalhar duro para ganhar dinheiro. Embora o trabalho árduo seja importante, ele sozinho não gera riqueza. Kiyosaki enfatiza que essas crenças são internalizadas desde a infância e precisam ser desafiadas. Ele sugere substituir pensamentos negativos por uma mentalidade positiva e focada em soluções. Uma das histórias mais marcantes deste capítulo envolve o próprio Robert. Quando jovem, ele queria desistir de um negócio após enfrentar dificuldades financeiras. O pai rico questionou: "Você está desistindo porque tem medo de perder dinheiro ou porque realmente não acredita no potencial desse negócio?" Essa pergunta fez Robert refletir sobre suas próprias crenças e superar o medo. O pai rico também compartilhou que Kiyosaki lista 3 passos para superar o medo e as crenças limitantes. Educação financeira. Quanto mais você sabe sobre dinheiro, menos medo terá de investir ou tomar decisões financeiras. Controle emocional. Aprenda a reconhecer suas emoções e não deixe que elas controlem suas escolhas. Mentalidade de abundância. Substitua a mentalidade de escassez pela ideia de que há sempre oportunidades para ganhar dinheiro. O autor dá um exemplo claro. Imagine 2 pessoas que perdem seus empregos. Uma delas entra em pânico, culpa o mercado e fica paralisada pelo medo. A outra vê isso como uma oportunidade para começar um negócio ou adquirir novas habilidades. Qual delas terá mais chances de prosperar? A diferença está na mentalidade. Capítulo 4. Neste capítulo, Kiyosaki aborda a importância de entender as estruturas legais e fiscais para construir riqueza. Ele explica que os ricos não apenas ganham dinheiro, mas também sabem como protegê-lo e fazê-lo crescer usando ferramentas como empresas, investimentos inteligentes e planejamento fiscal. Kiyosaki começa explicando que os ricos frequentemente usam corporações ou outras entidades jurídicas como uma maneira de proteger seus ativos e reduzir impostos. Ele contrasta isso com o comportamento da classe média, que geralmente trabalha como empregada e paga impostos antes de gastar ou investir seu dinheiro. Lição principal: os ricos criam suas próprias corporações para gerenciar seus negócios e investimentos, enquanto a maioria das pessoas trabalha como funcionária e fica sujeita a altas taxas de impostos. O autor usa uma analogia clara para ilustrar a diferença entre empregados e empresários. Empregados trabalham para alguém, recebem salário e pagam impostos elevados. Empresários criam seus próprios negócios e usam corporações para minimizar impostos e maximizar lucros. Ele enfatiza que os ricos entendem que o governo recompensa quem cria empregos e investe em ativos, enquanto penaliza quem depende exclusivamente de salários. Kiyosaki compartilha uma história sobre como ele próprio aprendeu a usar corporações. Quando começou seus primeiros negócios, ele não entendia nada sobre estrutura jurídica e acabou pagando mais impostos do que deveria. O pai rico o ensinou a criar uma empresa para proteger seus ativos e reduzir legalmente sua carga tributária. Ele também menciona que muitas pessoas têm medo de abrir uma empresa porque acham que é complicado ou caro, mas na verdade existem muitos recursos acessíveis para aprender como fazer isso.
Kiyosaki lista alguns benefícios práticos de usar uma corporação: redução de impostos. Empresas podem deduzir despesas que indivíduos não podem, como viagens, escritório em casa e até mesmo educação. Proteção de ativos. Uma corporação separa seus bens pessoais dos negócios, protegendo você de possíveis processos judiciais. Crescimento escalável. Como empresa, você pode expandir seus negócios sem depender diretamente de seu tempo. O autor dá um exemplo simples. Imagine 2 pessoas que ganham 100 por ano. A primeira pessoa é um empregado e paga impostos sobre todo o seu salário antes de gastar o restante. A segunda pessoa é dona de uma pequena empresa e usa despesas comerciais legítimas para reduzir sua base tributável, pagando menos impostos e reinvestindo o dinheiro economizado no negócio. Você já parou para pensar em como os ricos constroem e protegem sua riqueza? Como você pode começar a usar estratégias inteligentes, como a criação de uma empresa, para melhorar sua situação financeira? Capítulo 5. Neste capítulo, Kiyosaki mergulha na história dos impostos e explica como os ricos usam as leis fiscais a seu favor. Ele destaca que os sistemas tributários foram criados para beneficiar certos grupos, como empresários e investidores, e que entender essas regras pode fazer uma enorme diferença no crescimento da sua riqueza. Kiyosaki começa explicando que os impostos modernos nasceram como uma medida temporária para financiar guerras. No entanto, com o tempo, eles se tornaram permanentes e começaram a afetar diretamente a classe média e os trabalhadores. Ele aponta que inicialmente os impostos eram pagos apenas pelos mais ricos, mas hoje a carga tributária é distribuída de maneira que prejudica principalmente aqueles que dependem de salários. Lição principal. Os ricos entendem que o sistema fiscal foi projetado para recompensar quem cria empregos e investe em ativos, enquanto penaliza quem depende exclusivamente de renda do trabalho. O autor apresenta uma ideia central. Os ricos não ganham dinheiro da mesma forma que a maioria das pessoas. Eles usam corporações e investimentos para minimizar legalmente seus impostos. Ele cita exemplos de como despesas comerciais legítimas podem ser deduzidas, algo que indivíduos não podem fazer. Exemplo dado no livro. Um empresário pode deduzir viagens de negócios, escritórios em casa, carros e até mesmo educação relacionada ao negócio. Já um empregado paga impostos sobre todo o seu salário antes de gastar o restante. Kiyosaki compara novamente 2 formas de ganhar dinheiro. Renda de empregado. Você troca tempo por dinheiro, recebe um salário fixo e paga impostos elevados. Renda de investidor, empresário. Você investe em ativos ou cria negócios que geram fluxos de caixa contínuos, pagando menos impostos. Ele enfatiza que os ricos sabem que o dinheiro que economizam em impostos pode ser reinvestido para gerar ainda mais riqueza. O pai rico de Robert compartilha uma lição importante neste capítulo. Os impostos são inevitáveis, mas você pode escolher como lidar com eles. Ele ensina que criar uma empresa ou investir em ativos inteligentes não é apenas uma questão de ganhar dinheiro, mas também de protegê-lo. Kiyosaki também conta que quando começou a entender como os impostos funcionavam, ele percebeu que poderia usar isso a seu favor. Por exemplo, ele aprendeu a transformar despesas pessoais em despesas comerciais legítimas, reduzindo sua carga tributária. O autor dá um exemplo simples de como isso funciona. Imagine que você gaste 10 por ano em viagens. Como empregado, esse dinheiro sai do seu bolso depois de pagar impostos. Agora imagine que você tem uma empresa e use essas viagens para reuniões de negócios. Esses 10 agora são dedutíveis, reduzindo sua base tributável e aumentando sua capacidade de reinvestir. Capítulo 6. Neste capítulo, Kiyosaki aborda uma ideia revolucionária. Em vez de buscar empregos que paguem bem, você deve buscar oportunidades que lhe ensinem habilidades valiosas. Ele argumenta que o verdadeiro crescimento financeiro vem do conhecimento e das competências adquiridas, não apenas do salário. Kiyosaki começa criticando a mentalidade comum de que trabalhar duro em um emprego fixo é suficiente para garantir sucesso financeiro. Ele conta que muitas pessoas escolhem profissões com base no salário inicial, sem considerar se essas carreiras as ajudarão a construir riqueza a longo prazo. Lição principal. Em vez de trabalhar pelo dinheiro, trabalhe para aprender habilidades que possam ser aplicadas na criação de ativos ou na gestão de negócios. O autor lista algumas habilidades fundamentais que todo empreendedor ou investidor precisa dominar: contabilidade e fluxo de caixa, entender como o dinheiro entra e sai de um negócio, investimentos,
Saber como fazer seu dinheiro crescer através de ativos. Marketing e vendas. Aprender a promover produtos ou serviços e atrair clientes. Lei e impostos. Compreender como usar as leis fiscais e corporativas a seu favor. Comunicação. Desenvolver habilidades interpessoais para negociar, liderar e influenciar. Ele enfatiza que essas habilidades são mais valiosas do que qualquer diploma ou certificado acadêmico. Kiyosaki compartilha uma história pessoal marcante. Quando jovem, ele trabalhou em um emprego que pagava pouco, mas que lhe ensinou muito sobre vendas e marketing. Na época, seus amigos achavam que ele estava perdendo tempo, mas ele sabia que estava adquirindo habilidades inestimáveis. Anos depois, essas competências foram essenciais para construir seus próprios negócios. O pai rico também reforçava essa ideia. Se você quer ficar rico, aprenda a controlar o dinheiro, os sistemas e as pessoas. Kiyosaki explica que muitas pessoas escolhem carreiras por razões erradas. Segurança financeira. Elas buscam empregos estáveis, mesmo que isso limite seu potencial de crescimento. Status social. Preferem profissões que parecem prestigiadas, mas não geram riqueza real. Medo de arriscar. Tem medo de sair da zona de conforto e tentar algo novo. Ele sugere que, em vez de focar no salário inicial, você deve procurar oportunidades que ampliem suas habilidades e aumentem suas chances de sucesso futuro. O autor dá um exemplo claro. Imagine duas pessoas que começam suas carreiras aos 20 anos. A primeira escolhe um emprego com salário alto, mas que não ensina nada além de seguir ordens. A segunda escolhe um emprego que paga menos, mas oferece experiência prática em vendas, marketing e gestão. Ao longo dos anos, quem terá mais chances de construir riqueza? Provavelmente a segunda pessoa, porque ela adquiriu habilidades transferíveis. Capítulo 7. Neste capítulo, Kiyosaki aborda os principais obstáculos que impedem as pessoas de alcançarem independência financeira. Ele enfatiza que o sucesso não é apenas sobre conhecimento técnico, mas também sobre superar medos, dúvidas e crenças limitantes. Kiyosaki identifica 5 barreiras comuns que bloqueiam o caminho para a riqueza. Medo de perder dinheiro. Muitas pessoas têm medo de investir ou começar um negócio porque acham que vão falhar ou perder dinheiro. O autor argumenta que esse medo é natural, mas pode ser superado com educação financeira e prática. Ele cita uma frase poderosa do pai rico: os vencedores não têm medo de perder, mas os perdedores têm. Ceticismo. Algumas pessoas duvidam de si mesmas ou das oportunidades que aparecem. Elas ficam presas no ciclo de "e se der errado?", em vez de agir. Kiyosaki sugere que o ceticismo excessivo é uma forma de procrastinação e que é essencial tomar decisões mesmo diante da incerteza. A preguiça financeira é um dos maiores inimigos da riqueza. Muitas pessoas preferem gastar tempo assistindo TV ou navegando nas redes sociais em vez de estudar finanças ou buscar novas oportunidades. O autor defende que a disciplina e a ação constante são fundamentais para o sucesso. Hábitos ruins. Alguns hábitos, como gastar mais do que se ganha ou priorizar despesas desnecessárias, sabotam a construção de riqueza. Kiyosaki recomenda substituir esses hábitos por comportamentos positivos, como poupar para investir e focar em ativos. Arrogância. A arrogância é o oposto do aprendizado. Algumas pessoas acham que já sabem tudo sobre dinheiro e não estão dispostas a aprender mais. Kiyosaki alerta que essa atitude pode levar ao fracasso, pois o mundo financeiro está sempre mudando. O autor oferece soluções práticas para cada obstáculo. Para o medo, eduque-se sobre finanças e comece com pequenos investimentos para ganhar confiança. Para o ceticismo, teste suas ideias em pequena escala antes de desistir delas completamente. Para a preguiça, substitua o hábito de procrastinar pela ação consistente, mesmo que seja em passos pequenos. Para hábitos ruins, monitore seus gastos e foque em construir ativos em vez de acumular passivos. Para a arrogância, reconheça que sempre há algo novo para aprender e busque mentores que possam guiá-lo. Kiyosaki compartilha uma história pessoal sobre como ele mesmo enfrentou o medo de perder dinheiro. Quando começou a investir em imóveis, ele fez um acordo que inicialmente parecia arriscado. No entanto, ele usou sua educação financeira e conselhos do pai rico para avaliar os riscos e tomar uma decisão informada. Mesmo que o negócio não tivesse dado certo, ele sabia que teria aprendido algo valioso. O pai rico também lhe ensinou uma lição importante. Os erros são parte do processo. Não tenha medo de errar, tenha medo de não tentar. O autor dá um exemplo claro.
Imagine alguém que tem medo de investir em ações porque ouviu histórias de pessoas que perderam dinheiro na bolsa. Em vez de desistir, essa pessoa pode começar estudando sobre o mercado, praticando com pequenas quantias e aprendendo com especialistas. Com o tempo, ela ganhará confiança e poderá fazer investimentos mais significativos. Capítulo 8. Neste capítulo, Kiyosaki apresenta uma lista prática de 10 passos que qualquer pessoa pode seguir para começar sua jornada rumo à independência financeira. Ele enfatiza que o sucesso financeiro não é sobre sorte ou talento inato, mas sim sobre ações deliberadas e consistentes. Os 10 passos para despertar seu gênio financeiro. Kiyosaki descreve cada passo como uma etapa fundamental para mudar sua mentalidade e comportamento em relação ao dinheiro. Aqui estão os passos detalhados. Encontre um motivo forte, o porquê que supera o medo. Toda mudança começa com uma motivação poderosa. Pergunte-se: por que você quer ficar rico? Seja honesto consigo mesmo. Talvez seja para alcançar liberdade financeira, garantir segurança para sua família ou realizar seus sonhos. Um motivo forte te ajudará a superar os obstáculos. Escolha diariamente. Escolhas definem o futuro. Suas escolhas diárias moldam sua vida financeira. Opte por aprender sobre dinheiro, investir tempo em educação financeira e tomar decisões inteligentes, mesmo que sejam difíceis no curto prazo. Escolha amigos cuidadosamente. Associe-se com pessoas bem-sucedidas. Seus amigos influenciam suas atitudes e comportamentos. Cerque-se de pessoas que pensam como os ricos e que podem te inspirar a crescer financeiramente. Evite aqueles que só reclamam ou têm mentalidade de escassez. Domine uma fórmula e depois aprenda outra nova. Não tente aprender tudo de uma vez. Domine uma habilidade, como fluxo de caixa ou investimentos, antes de partir para outra. A especialização inicial te dará confiança para explorar novas áreas. Pague-se primeiro. Antes de pagar as contas. Esta é uma das lições mais importantes do livro. Kiyosaki reforça que você deve priorizar sua própria riqueza antes de pagar outras pessoas. Mesmo que esteja apertado financeiramente, reserve uma parte do seu dinheiro para investir em ativos. Isso cria disciplina financeira. Pague bem aos profissionais que você contrata. Advogados e contadores são cruciais. Os ricos sabem que bons profissionais são aliados valiosos. Invista em advogados e contadores competentes para proteger seus negócios e otimizar seus impostos. Economizar nesses serviços pode custar caro no futuro. Energia é G1, conhecimento equals riqueza. Dinheiro é resultado da combinação entre energia, ação e conhecimento e educação. Trabalhe duro, mas também invista em aprender continuamente. Sem conhecimento, a energia pode ser desperdiçada. Sem energia, o conhecimento fica paralisado. Seja humilde e flexível. Esteja disposto a aprender sempre. Mantenha a mente aberta para novas ideias e oportunidades. A arrogância bloqueia o aprendizado. Reconheça que sempre há algo novo a aprender e esteja disposto a mudar sua abordagem quando necessário. Supere obstáculos, use erros como lições. Os erros fazem parte do processo. Em vez de desistir após um fracasso, analise o que deu errado e use isso como uma oportunidade para crescer. Resiliência é essencial para o sucesso financeiro. Dê e receberá. A lei da reciprocidade. Kiyosaki conclui com uma reflexão filosófica. Dar gera prosperidade. Quando você compartilha conhecimento, ajuda os outros ou contribui para causas maiores, atrai abundância para a sua vida. Essa mentalidade de abundância abre portas para novas oportunidades. O autor compartilha uma história pessoal sobre o passo 5. Pague-se primeiro. Ele conta que durante um período difícil em sua vida, ele estava com várias contas atrasadas, mas ainda reservava dinheiro para investir em ativo. Seus credores ligavam insistentemente, mas ele manteve a disciplina. Com o tempo, os investimentos começaram a gerar renda passiva suficiente para cobrir todas as suas despesas. Essa experiência reforçou a importância de priorizar sua própria riqueza. Kiyosaki dá um exemplo claro do passo 3. Escolha amigos cuidadosamente. Imagine duas pessoas que querem investir em imóveis. A primeira se cerca de pessoas que já são bem-sucedidas no ramo e aprende com elas. A segunda fica cercada de pessoas que criticam investimentos e têm medo de arriscar. Quem terá mais chance de sucesso? Provavelmente a primeira, porque ela está sendo influenciada positivamente. Capítulo 9. Neste capítulo, Kiyosaki reflete sobre a importância de agir agora, independentemente da idade ou das circunstâncias atuais. Ele enfatiza que nunca é tarde demais para mudar sua mentalidade e começar a construir riqueza.
Este capítulo é uma mensagem de esperança e motivação para aqueles que podem se sentir desencorajados ou presos em sua situação financeira. Kiyosaki começa abordando uma crença comum. Muitas pessoas acham que, por estarem mais velhas ou já terem tomado decisões financeiras ruins no passado, não há mais o que fazer. Ele argumenta que essa mentalidade é uma armadilha e que o futuro sempre pode ser diferente se você decidir agir. Lição principal: não importa onde você está hoje, o que importa é o que você faz a partir de agora. O futuro é moldado pelas escolhas que você faz no presente. O autor apresenta 3 razões convincentes para começar imediatamente. O tempo está a seu favor. Quanto antes você começar, mais tempo seus investimentos terão para crescer. Juros compostos são uma ferramenta poderosa que funciona melhor com o tempo. Mudança de mentalidade leva tempo. Transformar sua mentalidade financeira não acontece da noite para o dia. Quanto antes você começar a aprender e praticar, mais rápido verá resultados. O mundo está mudando rapidamente. Com a globalização e os avanços tecnológicos, as oportunidades estão surgindo mais rápido do que nunca. Quem espera demais pode perder chances valiosas. Kiyosaki compartilha a história de uma mulher que começou a investir aos 50 anos. Ela estava preocupada porque tinha começado tarde, mas decidiu seguir os princípios ensinados pelo pai rico. Em vez de se concentrar no passado, ela focou no futuro. 10 anos depois, ela havia construído uma carteira sólida de ativos que geravam renda suficiente para sustentar lá na aposentadoria. Essa história prova que nunca é tarde para mudar. O pai rico também lhe ensinou uma lição importante. Não olhe para trás. Olhe para frente e veja o que você pode criar. Kiyosaki oferece algumas sugestões práticas para quem quer começar agora. Eduque-se financeiramente. Leia livros, assista a vídeos e participe de cursos sobre finanças pessoais e investimentos. Comece pequeno. Não espere ter grandes quantias para investir. Comece com o que você tem e aumente gradualmente. Defina metas claras. Saiba exatamente o que você quer alcançar e por quê. Isso te dará motivação para continuar. Crie hábitos financeiros saudáveis. Substitua gastos desnecessários por investimentos em ativos. Pequenas mudanças podem ter um grande impacto a longo prazo. O autor dá um exemplo claro. Imagine alguém que tem 40 anos e está preocupado por não ter começado a investir antes. Em vez de desistir, essa pessoa decide reservar R$200 por mês para investir em fundos de índice, ETFs com retorno médio anual de 7%. Ao longo de 25 anos, esse valor pode crescer para mais de 150 graças aos juros compostos. Esse exemplo mostra que pequenas ações consistentes podem gerar resultados impressionantes. Você está pronto para deixar de lado o passado e focar no futuro? Lembre-se, o momento certo para começar é agora. Cada pequena ação que você toma hoje pode mudar drasticamente o seu amanhã. Capítulo 10. Neste capítulo, Kiyosaki olha para o futuro e discute como as mudanças no mundo dos negócios e das finanças criam novas oportunidades para aqueles que estão preparados. Ele enfatiza que o cenário econômico está em constante transformação e que os ricos sempre se adaptam às tendências para continuar prosperando. Kiyosaki começa destacando que vivemos em uma era de rápidas mudanças tecnológicas, globalização e inovação. Essas mudanças afetam diretamente a forma como trabalhamos, investimos e gerenciamos nosso dinheiro. Ele argumenta que enquanto muitas pessoas têm medo dessas mudanças, os ricos veem oportunidades nelas. Lição principal: o futuro pertence àqueles que estão dispostos a aprender, adaptar-se e agir rapidamente. Quem resiste às mudanças fica para trás. O autor lista algumas tendências importantes que moldarão o futuro financeiro. A importância da educação financeira. Com o aumento da automação e da inteligência artificial, habilidades tradicionais podem se tornar obsoletas. No entanto, a educação financeira será sempre valiosa. O crescimento dos investimentos alternativos. Ativos como criptomoedas, startups e fundos imobiliários estão ganhando espaço. Os ricos estão diversificando seus portfólios para aproveitar essas novas oportunidades. O poder da tecnologia. Plataformas digitais estão democratizando o acesso a investimentos e negócios. Qualquer pessoa pode começar pequeno e crescer rapidamente com as ferramentas certas. Kiyosaki compartilha uma história sobre como ele próprio se adaptou às mudanças. Nos anos 1990, ele percebeu que a internet estava prestes a transformar o mundo. Em vez de ignorar essa tendência, ele começou a investir em empresas de tecnologia.
Embora nem todos os investimentos tenham dado certo, ele aprendeu muito e capitalizou, em alguns casos, extremamente lucrativos. O pai rico também lhe ensinou uma lição importante. Os ricos não seguem o rebanho. Eles identificam tendências antes que elas se tornem óbvias e agem rapidamente. Kiyosaki oferece algumas estratégias práticas para quem quer estar à frente no futuro. Invista em educação contínua. Nunca pare de aprender. Leia livros, participe de cursos e acompanhe as tendências do mercado. Diversifique seus ativos. Não coloque todos os seus ovos em uma única cesta. Explore diferentes tipos de investimentos, como ações, imóveis, criptomoedas e negócios próprios. Use a tecnologia a seu favor. Aprenda a usar plataformas digitais para investir, gerenciar negócios e alcançar novos mercados. Seja flexível e adaptável. Esteja disposto a mudar suas estratégias conforme o cenário econômico evolui. Você está preparado para o futuro? Lembre-se, o sucesso financeiro não é sobre prever exatamente o que vai acontecer, mas sobre estar pronto para aproveitar as oportunidades quando elas surgirem. O futuro está cheio de possibilidades para quem está disposto a aprender e agir. Kiyosaki termina o livro com uma mensagem clara. A jornada rumo à independência financeira é contínua. Não há um ponto final, apenas novos desafios e oportunidades. Ele reitera que o verdadeiro tesouro não é o dinheiro em si, mas o conhecimento, as habilidades e a mentalidade que você desenvolve ao longo do caminho. O ouro no fim do arco, íris não é o destino, é a jornada. Aprender, agir e superar obstáculos é o que define os ricos. Você está pronto para abraçar essa mentalidade?